dinâmica do que eu era antes de Jesus, né? Sem Jesus a gente era um pecador, éramos amarrados, né, perdidos. E o Senhor, Ele veio para nos resgatar. Depois, queridos, aí cada um que queira participar, você vai pensando aí o que você vai falar. Você pode pegar texto bíblico, né? Você pode falar o que Deus fez na sua vida através de alguma coisa aqui. O que Jesus fez em sua vida após você ser liberto. Amém? Então, começando, que antes, né, de ter Jesus, antes de eu conhecer Jesus, eu era cativa, eu era, né, prisioneira, né? Eu vivi uma vida amargurada, uma vida perseguida e usada pelo inimigo. Então, a partir do momento que Jesus veio, entrou na minha vida, a palavra do Senhor fala que se Jesus libertar verdadeiramente, somos livres. Então, Jesus veio e quebrou todas essas cadeias, desfazendo todas essas cadeias e me libertando verdadeiramente. Amém? Quem é o próximo? Quem quiser, gente, levantar e falar, vai ser sua vez. Aproveitando a deixa da Páscoa, né? Onde Jesus Cristo, mediante o ato mais majestoso de todos os tempos, se entregou não só por mim, mas por nós. E todas as células que eram contrárias a nós, todas as acusações foram cravadas na cruz. E neste momento, Ele mudou a minha história, a nossa história. Glória a Deus. E através do sangue de Jesus Cristo, é que os nossos nomes são escritos no livro da vida. Aleluia. Graças a Deus que enviou o seu Filho, Jesus. E graças a Deus venceu tudo e todos para mudar a nossa história, escrever uma nova história em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Bom, tem uma música do Tais que me toca muito, que é aquela escrita pelo dedo de Deus, né? Aí esse caminho para mim representa isso, porque a vida que eu vivia antes era uma vida assim bem, quem me conhecia sabe como que era. Tipo isso. E sabe, eu assim, muito novo, sempre, muito novo, já estava naquele troço bem doido já, né? E Deus, assim, eu acho que eu estava no limite para acontecer alguma desgraça na minha vida. Deus tirou isso, as coisas ruins da minha vida, e escreveu uma nova história na minha vida. E também escreveu meu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar outro. Próximo. Eu queria achar aquele texto onde fala que Deus é Jeremias, né, que Deus mandou ir à casa do oleiro, que ele fosse ver, que mandou que fosse à casa do oleiro e que fizesse ele de novo. E eu creio por isso. Às vezes é complicado. Eu nasci numa igreja evangélica, nem me criei numa igreja evangélica. Eu tinha temor de Deus. E eu buscava a cada dia mais e mais um conhecimento maior com o Senhor, uma intimidade maior. Eu buscava o espiritual e eu não encontrava aquilo ali, sabe? E aí eu tinha um prazer enorme de estudar a palavra de Deus. Eu tinha, na época, até gravei, o que eu sei hoje é que eu aprendi naquela época, eu gravei salmos, eu decorei. Mas havia uma coisa que precisava ser feita, eu precisava ser feita de novo. E o Senhor
me fez de novo. Glória a O Deus. Senhor me fez um vaso novo. E eu glorifico a Deus muito que Ele me transformou e fez um vaso novo. A honra e glória do nome dEle. Aleluia. Vou pegar esse azeite. Mel. Mel. Como uma cura que Deus me deu. Quando eu tinha 11 anos, eu vou te dar um testemunho, quando eu tinha 11 anos, eu vivi criado no meio de futebol. Lá na grama, a gente ganhamos o jogo e todo mundo foi pro churrasco. E esse dia eu fui, num domingo, eu falei, não vou no churrasco, eu vou na igreja com a minha mãe. Fui na igreja com a minha mãe, na igreja Assembleia do Pastor Roque. Quando eu estava atravessando o bicicletão, estava em cima. A moto desviou que me pegou. Atropelado na porta da igreja. E bati a cabeça e fraturei o tornozelo direito. E um dia era para mim ter sido passado por uma cirurgia, só que o médico me atendeu era por volta de 1h da manhã no domingo e não passei por cirurgia. E quando eu fiquei engessado com o meu pé 6 meses, fiquei 1 mês com a tala e mais 2 meses com o gesso. Não podia andar e sempre o médico falava que eu nunca mais ia poder jogar bola, nunca mais ia poder andar de bicicleta e condenou na vida. E falou que, e nisso gerou um monte de problema. Minha mãe me levou no fonoaudiólogo e o médico, a fonoaudióloga falou que quando eu tivesse 22 anos eu ia perder minha voz, que eu não ia falar mais. E de acordo com o que foi acontecendo, tudo foi acontecendo, tinha dia que eu não levantava, não tinha voz para falar, eu não perdi minha voz, ficava dias sem voz por causa do problema. E foi, até que um dia minha mãe me levou na igreja, e eu novo, sem saber, fiz um voto com Deus de ir num monte. Meu pai me pegava todo dia, me levava no monte para mim orar com ele. E eu fui, o médico falando que eu ia ficar paralítico, eu não ia conseguir andar mais por causa da minha perna, e a fonoaudióloga falava que eu não ia falar mais. E isso eu recebi uma oração uma vez, a mulher usou um óleo, me ungiu e falou que se eu cresce, eu seria curado de todas as enfermidades. Glória a Deus. E eu ia para um monte com meu pai, meia-noite, 1h da manhã, a gente subia. Eu estava lá, eu não sabia orar, e era menino, 12 anos, 12 para 13 anos. E graças a Deus, hoje já faz 14 anos, vou fazer 25 agora, já faz 14 anos. Para os médicos, há 2 anos, há 3 anos atrás, eu ia perder minha voz, eu não estaria mais andando, e a mulher falou, dentro da igreja, se eu cresce e depositasse a minha fé em Deus, eu seria curado. E hoje estou aí falando, né, até demais, até não deu, né? E estou andando, voltei a fazer o que eu sempre gostei, e esse azeite para mim representa a cura que Deus me deu na minha vida. Glória a Deus. Meu Deus. Agora eu te entendo melhor. Já está franqueado. Pode ser bem objetivo, quem quiser. Se alguém quiser falar só 2 palavrinhas, não tem problema não. Eu vou pegar a água. A água, eu acho que ela representa, na minha vida, uma mudança de atitude. Antes, talvez a água da minha vida não fosse dessa cor. Pelas impurezas, pelas coisas que eu me enturmava, com ações que eu fazia que acho que não agradava a Deus. E eu dou graças a Deus que vai fazer 3 anos que eu já estou
Água limpa, Glória a graças Deus. a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. As meninas aí. Quer? Neia? Isso significa, né, um apagador. Eu escolhi apagar todo o meu passado, escolhi apagar as minhas vontades e aprender a escolher as vontades de Deus. Glória a Deus. Aprender a orar, a saber pedir, a saber agradecer. Aleluia. E entregar a minha vida e fazer com que Deus faça toda a vontade dele. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Gente, Deixa eu somar as almas. Eu vejo esse mel como uma grandeza muito grande de Deus. Porque na nossa vida a gente às vezes passa por momentos tão difíceis na vida, mas Deus sempre tem uma promessa de salvação, de vida eterna para nossa vida. Por todos os problemas, por todas as coisas que eu passei na vida, por todas as dores, por todos os amargos da vida que me passou durante tantos anos. Mas eu sempre, eu creio que Deus ia me dar vitória. Aleluia. E esse mel me marca muito na minha vida. Um dia que eu estava no vale praticamente da morte, que eu já não tinha força para viver. E quando eu ouvi aquela música, que a vida tem sabor de mel, e marcou Aleluia. muito a minha vida. E esse mel, desde a hora que eu olhei ele, hoje a minha vida, eu posso dizer, ela tem sabor de mel. Aleluia. Glória a Deus. aleluia. De Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode repetir, não pode? Irmão, deixa eu pegar duas aqui para beber. Dois aqui. A irmã Luzia falou que, como diz lá em Jeremias 18, o Senhor falou, só desce a casa do oleiro e eu vou te mostrar uma coisa lá, vou te falar. E mostrou que o Senhor pode nos quebrar e fazer de novo, nos fazer vasos úteis, vasos úteis para a sua glória. A cada um de nós, Deus nos fez vasos para a glória dele. Só que a questão é que o seguinte, do que vale um vaso vazio? O Senhor nos chamou para ser vaso cheio. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Ninguém pode oferecer o que não tem, né? Eu posso, desse outro vaso aqui, vamos dizer que é um vaso, eu posso encher um copo e beber. Mas desse aqui eu não posso, não tem nada para extrair dele. Então Deus quer que nós sejamos vasos assim, né? Cheios. E nós só vamos nos encher através da palavra, através da oração, através da comunhão, através da obediência, através do testemunho, que o nosso vaso vai ficar assim, ó, cheio. Precisamos ser vasos cheios e não vasos vazios, né? O vaso vazio não pode dar nada para ninguém. Abre a mão aí. Recebe aí, ó. Né? Nada, né? Mas o vaso cheio, né? Ele pode dar. Então Deus nos chamou para estarmos sempre cheios, para oferecer aos outros, para abençoar os outros. E para sermos abençoadores, nós temos que estar assim, ó, cheios. Glória a Deus. Amém?